Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo do nosso quadro Reagindo ao Parto. Já se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Vocês já sabem aí de tudo, né? Deixem seu comentário, curtida, dá o seu like, ajuda muito. Já quero de antemão pedir perdão pelo áudio desse vídeo. Hoje eu tô tendo que usar esse microfone aqui de lapela, que não é o microfone que eu costumo usar. Então pode ser que vocês estejam ouvindo um pouquinho de eco. Eu vou tentar melhorar isso na edição, mas eu acho que não vai ajudar tanto. Porque tivemos um probleminha com o microfone. Hoje eu e o Paulo, inclusive, fomos lá levar, né, na assistência pra arrumar. E pediram pra gente deixar lá o microfone por um mês. E não tem como eu ficar um mês sem gravar pra vocês. Então a gente vai seguir, o importante é o conteúdo, né? Mas, em breve, assim que o microfone estiver prontinho, a gente volta. Por enquanto, eu tô com esse aqui de lapela pra gente conseguir conversar e vocês conseguirem me ouvir. O vídeo de hoje, eu recebi no direct de alguma seguidora, uma lindona, inclusive, um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. Pediu pra, pelo amor de Deus, que eu reagisse a esse vídeo. E me enviou o link. Eu abri para ler alguns comentários. Eu não assisto aos vídeos de parto, nem aos relatos, para que eu justamente tenha a primeira reação aqui com vocês, para que eu tenha... Opa, a iluminação piscou. Para que eu tenha a primeira reação mesmo aqui com vocês, o primeiro contato, para que seja genuíno, para que a gente converse. Eu tô igual vocês, sem saber de nada, a gente vai conversando no processo. Mas quando eu abri o link do vídeo, eu fui ler os comentários e eu fui entendendo que se tratava de um parto. Eu li muitos comentários trazendo sobre violências obstétricas, até algumas negligências médicas, que são coisas diferentes. E eu pensei, não, eu tenho que passar ele, então, como prioridade à frente dos outros vídeos que estão aqui no cronograma para eu gravar para vocês. Então, a gente vai reagir hoje. Esse aqui é o relato de parto, o vlog de parto da Lib. Esse é o nome do canal, um beijo, Lib. Não sei se esse é o nome dela, mas é Lib Indica o nome do canal. A gente vai entender agora como é que aconteceu esse parto, tudo que acontece. Eu já vi de antemão que existem 2 vídeos de parto no canal dela. Esse é o primeiro, e depois a gente assiste ao segundo para entender, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês recortes de diferentes experiências. E é bacana quando existem algumas gestantes com mais de uma experiência de parto gravadas pra gente reagir e entender como é que foi esse processo. Vamos lá, então? Bora. Começando um vlog aqui, porque eu não sei se eu já estou entrando em trabalho de parto, sempre tem aquela dúvida. Lembrando que esse vídeo aqui dela tem alguns anos, não me recordo se 2 anos ou 3. Então já tem um tempo, a gente vai tentar observar como é que funcionou essa assistência ao parto. Né? Grávida de primeira viagem, nunca sabe de nada. Eu tive um corrimento agora, muito branco, e fui pro vaso. Aí chegou lá, eu já vi que já tinha melecado um pouco a calcinha, e fazendo xixi, eu percebi que era um líquido que eu não tinha muito controle, igual o xixi, né? Que o xixi... Então, primeiro ponto aqui. Inclusive, essa semana eu recebi aqui um comentário num vídeo reagindo ao relato de parto, de uma lindona dizendo assim: você pausa e fala o tempo inteiro. Mas, gente, o foco dos nossos vídeos aqui, do quadro Reagindo ao Parto e Reagindo ao Relato de Parto, é eu reagir, é eu conversar com vocês, pelo olhar técnico, entender se houve violência, se foi humanizado. É justamente isso, entendeu? Então eu vou parar para comentar, né? Esse é o foco. Se não, vão ao canal. Eu sempre digo aqui os canais, né? Esse é o da Lib Indica. Então vão lá. Eu sempre deixo um nome para vocês acessarem se vocês quiserem assistir sem interrupções, né? Mas aqui é pra gente realmente fazer uma análise. Bom, então vamos aqui seguir. Ah, sim, lembrei. Eu pausei para falar sobre o que ela disse aqui. Um corrimento branco. Na gestação, a gente pode ter um aumento de corrimento vaginal de lubrificação, mas também pode ser que ela esteja falando do tampão. O tampão não é corrimento. O tampão mucoso é uma substância gelatinosa, mais grossa, não é confundível. Só que, ao mesmo tempo, ela diz que tem um líquido. Não entendi aqui se ela traz esse corrimento como um líquido, ou se houve o corrimento e depois de fazer xixi
ela percebeu o líquido, né? Porque o líquido, quando a gente tem saída de líquido da bolsa, ela não acontece após urinar, ela não acontece em momentos em que tivemos ali relação urinária. É a qualquer momento. Não dá pra segurar, não dá pra conter. É quando você tá deitado, em pé, andando, fazendo qualquer outra coisa, entende? Pra que não haja dúvida. E você aumenta a pressão, diminui a pressão, e esse era um líquidozinho quente, que eu não sei se é a bolsa que estourou, eu sei que tá pouquinho. Minha mãe já me falou que quando foi a vez dela, foi muito xixi, porque dava pra encher um balde. Então, que ela identificou de cara, quer dizer, ela achou que era xixi e minha avó identificou de cara que era a bolsa estourando. No meu caso, eu fui pesquisar, eu vi que a bolsa pode sim estourar aos poucos. Aí agora tá... Isso, a gente tem a bolsa que rompe total e a gente tem a bolsa que rompe parcial, que na verdade não é um rompimento, às vezes é um furinho que acontece ali na membrana da bolsa, entende? Aqui, eu e meu esposo vendo vídeos pra ver se pode ser isso, e se for, pra continuidade nesse vlog, né? Eu tive uma cólica antes desse líquido e tive uma agora que eu fui levantar da cama. Quando eu fui levantar, eu senti mais um pouquinho descendo. Eu tô aqui com protetor diário e lá na hora que eu tava no vaso eu senti mais um pouquinho de cólica, mas coisa muito leve mesmo, não dá pra ser considerado contração ainda não. Então, na verdade, ela está em pródromos, que é essa sensação da cólica leve. Ela não diz se tem a sensação da barriga endurecer, que é isso que chamamos de contração uterina, é aquela barriga endurecida. Mas ela tem uma cólica leve. Não chega a ser uma fase latente, não tem ritmo nenhum, foram 2 ocasiões, então caracteriza pródromo. Pródromo não é trabalho de parto. Rompimento de bolsa não indica sempre trabalho de parto. Por isso a gente sempre fica alerta, porque às vezes a bolsa rompe e não tem trabalho de parto iniciado. Se ela rompeu total, hospital na hora. Se ela rompeu e pinga, o hospital nos pede 12 horas aí em observação para internar de fato. Porque em alguns casos não é bolsa, é uma lubrificação aumentada. Por isso o hospital pede para que fiquem em alerta, observando isso. Eu consegui deitar para dormir mais ou menos uma meia-noite. Aí, quando foi umas 2h17, mais ou menos 2h20, eu acordei com bastante cólica e vim pro vaso. De lá pra cá, não consegui levantar, não. É xixi, aí quando não é xixi, é dor na barriga, gases e tal. Aí eu tô aqui, tem 1 hora já que eu tô aqui sentada nesse vaso, pensando se eu vou realmente conseguir dormir ou não. Eis a questão. Será que é xixi ou será que é o líquido? Ela não traz, né, pra gente. Enquanto isso, meu esposo tá dormindo, deixa o bichinho descansar. Trabalhou bastante hoje, cuidando, ajeitando a casa que a gente vai morar e tal. Melhor ele descansar, né? Que meio ficar acordado não vai resolver nada. Quando eu termino de me limpar, eu vejo uma manchinha assim, vermelhinha, marronzinha, igual essa, eu vou deixar aí na imagem. E eu não sei se é o tampão, pode ser que seja. Peraí. Vamos olhar direitinho isso aqui. Na imagem. E eu não sei se... Não parece... Eu vou tentar aumentar. Gente, eu vou aumentar. A gente vai aqui realmente ao vivo. A foto não tá muito nítida, né? Parece ser um tampão mucoso transparente com sangramento claro. Esse sangramento claro, em menor quantidade, não é aquele sangramento igual à menstruação, ele pode indicar que ela esteja tendo um início de dilatação ou só apagamento do colo. Tá? Em alguns casos, quando o colo termina de apagar, ele pode ocasionar um sangramento ou início da dilatação, 1 centímetro, 2, que é normal, é a fase de latência. O interessante é que ela não relata dor, mas existem mulheres que dilatam sem sentir dor. Por quê? O que causa dilatação é contração. Contração é a barriga endurecer, independente se tem dor ou não, entendeu? Mas a barriga endurecer com ritmo. A gente não sabe se ela tem ritmo porque isso ela não conta, mas se a barriga, por exemplo, Bruna, eu não tenho dor, mas a minha barriga tá endurecendo muito, ela fica mais de 1 minuto dura, depois ela amolece de novo e ela vem e endurece a cada 2 minutos, 3 minutos. Isso é um ritmo de contração. A contração é esse endurecer da barriga, né, do útero no caso. O útero é todo revestido por musculatura, por tecido muscular. Por isso a contração. Ela não conta, ela só fala sobre a dor. Mas agora ela já disse que a dor aumentou, né? Ela não nos diz quanto aumentou, se ela já tá contando, se não tá contando.
Mas esse sangramento pode indicar, sim, alguma dilatação bem inicial, porque ele tá bem clarinho. Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Vou voltar aqui pra gente continuar assistindo ao vídeo. Cadê? Pronto. Esse é o tampão, pode ser que seja. Amanhã eu vou procurar primeiro consultar no meu postinho, vá passar com a médica, falar como foi minha noite e tal. E aí, dependendo, se for necessário, eu vou pro hospital, mas eu não tô sentindo contrações fortes, essas coisas. Às vezes eu sinto uma cólicazinha, mas... Mas e a barriga endurecendo, minha linda, como é que tá? Porque tem mulher que tem possui um limiar de dor muito maior. Tem gestante que fala assim, no meu caso, não tô sentindo dor. Essa semana mesmo eu acompanhei uma gestante no trabalho de parto, uma gestante minha, trabalho de parto presencial na HRSAM, que é aqui de Brasília, vai reconhecer o Hospital Regional de Samambaia. Eu até postei lá no Instagram tudo pra vocês. Ela começou a sentir dores às 10 da manhã. E a neném, a Bianca, nasceu próximo às 2 da tarde. Mas ela já vinha tendo contração. Entendeu? Então, a dor para algumas gestantes é relativa. Tem gestante que já sente dores, incômodos na fase de pródromos desde as 35 semanas. Né? Ela não fala sobre a dor. E o importante não é a dor, é o quanto a barriga endurece. Isso é contração. A gente não pode basear pela dor porque tem mulheres que suportam muito mais. Não sei o que é, né? Mãe de primeira viagem nunca tem uma referência para poder considerar. No aplicativo que eu acompanho, Gravidez Mais ou Gravidez Plus, não sei bem como fala, eu acabei de entrar, né? Nas 27 semanas dessa madrugada. Então, hoje, o bebê tem 37 semanas. É a partir daqui que ele deixa de ser considerado prematuro. Só que o aplicativo, eu vou até mostrar aqui, ele tá falando que com 37 semanas o bebê já tá com um crânio mole, né? Algo assim. Mas o bebê, as calotas cranianas do bebê só finalizam seu desenvolvimento quando ele nasce, tá bom? Por isso a gente fala, os antigos chamavam de moleira, né? Mas são as lemelas. Cuidado com a moleira do bebê, porque pode afundar. Sim, o bebê finaliza o desenvolvimento dos ossos do crânio quando ele nasce, tá bom? Por quê? Porque ele precisa fazer a saída vaginal. E para fazer a saída vaginal, o corpo do bebê, ele precisa se adaptar ao corpo da mãe. E uma dessas adaptações é a cabecinha. Então, por isso é que os bebês às vezes nascem com a cabeça achatada para conseguir passar pelo canal vaginal e depois que nascem a cabeça vai normalizando e voltando a ser circular, entendeu? Não é não é algo anormal, não. É isso mesmo. O bebê termina o seu desenvolvimento dos ossos cranianos depois que nasce. Por isso a gente diz, cuidado ao tocar na cabecinha do bebê para não afundar, né? Por isso existem inclusive algumas orientações acerca dos travesseiros, utilizar travesseiros anatômicos para que não achate a cabeça do bebê, porque ele nasce, mas os ossos do crânio ainda estão finalizando seu desenvolvimento. Então é normal, meu amor. Eu sei que pode parecer algo preocupante, mas é algo que acontece com todo bebê, porque o bebê precisa, é uma adaptação fisiológica que o bebê tem para que ele consiga fazer a saída vaginal, entende? Para passar pelo canal. Mas paciência, né? Vamos ver o que dá. Isso aqui eu tenho certeza que é alguma coisa, né? É o tampão, mais tampão. Vocês estão vendo que o tampão é diferente do corrimento, da secreção vaginal que a gente tem comumente, usualmente, todos os dias. Ele é grosso, ele é espesso. E o tampão, ele não é único. Saiu o tampão, ele pode continuar saindo. Lembrando que se ele sair até as 36 semanas, ele pode regenerar. Depois das 36, ele não regenera mais. Porém, ele pode continuar saindo, assim como tem gestante que só tem saída de tampão lá no expulsivo, entende? O tampão, ele é basicamente uma colinha que fica entre o colo de útero e ali o útero, a bolsa, onde o bebê tá. Pra proteção mesmo. Agora não dá nem pra duvidar mais. Agora são 4 horas da manhã. E como eu vi, né, eu pesquisei, as cólicas que eu tô sentindo são realmente as contrações mesmo. Eu baixei um aplicativo aqui, dizem que é muito bom nas avaliações, para contar as contrações, quando tiver. Eu dei uma ajeitadinha no cabelo com a prancha,
pra ficar mais arrumadinho pra fazer vlog. Porque eu vou continuar gravando, né? E vamos ver o que dá. Agora, 2 horas depois de ter passado no banheiro, fazendo xixi e tendo contrações, contei 2 contrações. E vou tentar dormir, né? Bora ver se eu vou conseguir. Depois que... peraí. Última gravação, eu falei que ia tentar dormir. Não consegui dormir. Meu esposo até tava tentando dormir. Não consegui. Dei uma vontade de fazer o número 2, fui lá e fiz. Aí eu percebi que tava sangrou um pouquinho, aí Então vamos lá. O microfone vai desligando, eu vou ligando, a gente vai conversando aqui. Seguinte. Ai, meu Deus, eu bati o pé na mesa. Vamos seguir. Vamos lá. Primeiro, pelo que ela fala e pelo que ela diz, as contrações estão aumentando. Até pela forma como ela tá conversando, talvez elas agora estejam mais intensas, mas a gente ainda não sabe que contagem é essa para entender se trata-se de uma fase de latência, trata-se de uma fase ativa, a gente não sabe, porque a única coisa que pode dizer isso, além da dilatação, né, em casa não tem, não tem como saber com quanto a mulher está de dilatação. Então, em casa, o que a gente observa de parâmetros? Contração. E o quê? Só que ela já disse que foi ao banheiro com dor de barriga, ela já traz os gases. Provavelmente esse bebê já tá baixo, inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando isso, a relação da dor de barriga, das idas ao banheiro constantes ou da diarreia na reta final. É um bebê baixo. E ela já relatou mais sangue. A gente não sabe se esse sangue já está mais escurecido, porque ele também é um indicativo de fase latente ou ativa. A diferença da coloração do sangue não sabemos, né? Mas pelo que está dizendo, as coisas estão engrenando. Vamos ver. Eu vi que é normal sangrar quando sai o tampão mucoso, porque, não sei, Não é quando sai o tampão mucoso. Tem gestante que sangra e o tampão nem saiu ainda, tá? Na verdade, a gente está no início de sangramento quando existe uma dilatação. Ou tem gestante que sangra quando o colo está terminando de afinar. Tem gestante que tem sangramento só em fase ativa, tá bom? Mas ele não é diretamente ligado ao tampão mucoso. Estoura algum vasinho, alguma coisa assim, então não é nada muito grave. E eu continuo tendo algumas contrações, tô contando aqui no aplicativo. Mas... Peraí, que a gente vai observar isso aqui. Então, na verdade, nós ainda não temos uma fase ativa de parto. E o corpo tá em fase inicial de latência, realmente. É o início da fase latente. Por quê? Nós temos intervalos muito grandes. Geralmente a fase latente ela é evidenciada por contrações que duram menos que 1 minuto, mas que tem intervalos de, no máximo, 10. A gente diz que é uma fase de latência. Está começando a chegar... Elas estão querendo chegar à fase latente, que é a fase de início da dilatação, até os 4 centímetros. 4 centímetros já é fase ativa. As contrações de fase ativa são evidenciadas por contrações que chegam a 1 minuto, ou passam, né, mínimo 60 segundos, e intervalos de no mínimo 5 minutos, intervalos de 5 ou intervalos de 3. Aqui, ó, nós temos intervalos de 11, depois o intervalo de 6, que já é uma fase latente, o intervalo de 6, intervalos de 16, intervalos de 6 de novo, de 15, de 16. Então, o corpo tá querendo chegar numa fase de latência com ritmo que não muda, com um padrão de fase latente, né? As contrações, algumas de 20 segundos, outras de 38. Tem 2 ali que passaram de 1 minuto. Então, a gente realmente tá ainda em fase de latência, tá? Vamos observar como é que isso aqui vai evoluir. Porém, ela não disse, ela continua com descida de líquido. Ela disse que faz muito xixi, mas a descida de líquido ela não fala. Se ela já estiver com descida de líquido, mesmo que escorrendo, mesmo em pouca quantidade, escorrendo, se não parou de escorrer dentro de 12 horas, ela já pode ser internada, tá? A gente não sabe se continuou descendo líquido, se não desceu mais, se é só xixi mesmo, isso ela não fala. Não tá regular ainda não. Aqui Exatamente, ela falou, ó, não tá regular, não tá realmente. Quando começa a contração, eu começo a contar.
E quando para, eu paro de contar e ver quanto tempo tá durando a contração e qual a frequência que ela tá. Mas, na verdade, tá tudo bagunçado ainda. E a minha mala, maternidade, não tava nem arrumada ainda, a gente começou a fazer aqui agora. A do bebê já tava até pronta, já tem alguns dias, era até pra fazer um vídeo aqui no canal. Eu ainda não fiz, achei que eu ia ter bastante tempo, né, porque o parto tá normal, seria pro dia 23 agora de setembro, hoje é dia 2. Por isso que eu sempre explico a vocês, a data prevista não é data limite, não é data marcada, é uma data provável. A data provável de parto, data prevista, é somente o dia que você completa 40 semanas. Mas o seu bebê pode chegar a partir das 37, sem que seja considerado prematuro. O bebê que, por exemplo, ela acabou de completar 47, já não é mais prematuro. E pode vir a nascer, entrar em trabalho de parto de forma espontânea até as 41. Chegou no dia que completou 41, não tem sinal de trabalho de parto, vocês têm o direito de ter ou a indução de parto para um parto vaginal ou a cesariana, no dia que completa 41. Entende? Já tem esse direito, não tem nenhum sinal. A OMS, o Ministério da Saúde, asseguram que a gestante, chegando às 41 semanas, não tem sinal de trabalho de parto, não precisa esperar. Pode já recorrer ou à indução ou à cesariana. Então, por isso eu digo a vocês, não se apeguem à data provável, à data limite, porque é muito raro um bebê que nasce exatamente no dia em que completa as 40 semanas, que é o dia da data provável que vocês recebem. Né? É legal sempre deixar as coisas preparadas antes das 37, porque o bebê pode chegar a partir do dia que completa 37 a qualquer momento, ele já não é mais prematuro, já está mais amadurecido, né? Lógico, quanto mais tempo o bebê permanece dentro do útero até as 41 semanas, tá seguro, é bom para o desenvolvimento. O último órgão a desenvolver é o pulmão, que surfacta nessa reta final. E se fosse cesárea agendada, seria pro dia 16. Então eu achei que eu tava com bastante folga, só que pelo jeito alguma coisa tá acontecendo aqui. Tô aqui deitada. As contrações continuam não tendo nenhum ritmo, mas tô tendo, né? O bebezinho vai nascer hoje, com certeza. Pelo que eu acredito, né? Que ninguém merece ficar sentindo esse tanto de contração e não ser nada. Meu esposo foi pra academia. Ele viu assim que eu tô bem, né? Não tô tendo contração ritmada, apesar de estar tendo. As malas já estão arrumadinhas, a minha e a do bebê. Então eu falei com ele que pudesse ir, qualquer coisa eu ligo. E ele volta. E vamos indo, né? Agora eu tô tendo um. Aí eu geralmente ligo o aplicativo, vou e conto. Dá licença aqui que eu vou contar no aplicativo. Contei no aplicativo, terminou. E a verdade é que eu tô com muito sono. À noite, sem dormir, começou a pesar. A gente tá chegando agora aqui no hospital, ligando aqui no banco da frente, sentindo contração. Tá aqui a Alzira e Rafael dirigindo. Como é que tá aí? As contrações estão de 4 minutos. Chegamos aqui agora no hospital. Então a gente já tem contrações a cada 4 minutos. Não sabemos se todas com mais de 1 minuto, né? De duração. Mas a gente agora sim já tem uma fase latente, tá bom? Agora nós temos fase latente. Ainda não estão a cada 3 ou a cada 2. Então a gente ainda não está em fase ativa, mas estamos já em fase de latência. Porém, ela não diz o tempo que dura, né, cada uma, porque isso também faz diferença, tá? Deus, vamos ver o que os médicos fazem. A bicha é doida mesmo, viu? Eu tô nascendo, Pablo. A vizinha. Já tô aqui Senta. na sala de lugar. Senti uma contração agora. Senti uma na porta do hospital. É a primeira. Será que a gente já tá em fase ativa? Tá muito perto, porque 44 minutos, né? Acabei de ter mais uma. Sei lá quantos anos? 37 hoje. Agora a contração parece que tá bem longa. Eu não sei nem o que eu tô contando mais, eu não sei se eu tô iniciando, se eu tô finalizando, tremendo o modo. Aqui já tá o... Tá mesmo. Intervalo tá mesmo.
Agora deu 2 minutos de diferença. Já reduziu na metade, já de 4 já tem 2. Cadê seu documento para guardar? Tá comigo. Agora sim, a gente está em padrão de contração de fase ativa, né? Ela disse que já tá onde ela vai ficar. Mas a gente não vê nada, nem o mínimo, que seria um lençolzinho estéreo, né? Para que ela não pode nem sentar nem deitar, hein? É só o colchonete. Ah, agora sim apareceu. Apareceu um lençol. Ela agora pode se sentar. Vamos ver a pressão. Agora não tô contando de contar. Ai, quando eu comecei a contar já acabou. Ai. Olha, a gente não sabe, né? Estamos vendo por agora, mas se ela tivesse um acesso a um chuveiro quente, ela sentiria um alívio maior dessa dor e teríamos uma evolução um pouquinho mais rápida. O chuveiro é um bom aliado. Andar ajudaria muito. Testar posições, agachamentos, pêndulo lateral. Exercitar ajudaria demais, tanto no melhor posicionamento do bebê, quanto na evolução, no alívio desse incômodo que pode surgir. A gente abre a pelve, né? Movimento osso do sacro, abre a pelve, a gente consegue trazer um alívio. Só que aqui não dá para entender, pelo menos pelo vídeo, eu não consigo entender, se vocês entendem, coloquem embaixo, se ela já está no quarto em que ela vai ter bebê, ou se ela tá numa triagem, uma espécie de triagem, porque o banho, por exemplo, o acesso ao chuveiro é um direito da gestante. A livre movimentação é um direito da gestante. Exercitar é uma recomendação do Ministério da Saúde. Auxiliar, né, durante o trabalho de parto, com exercícios, eu não vejo nada aqui. Né? A gente não, pelo menos aqui, nós não estamos tendo nada. E nem mesmo no momento uma orientação. Ai. Oi, Rabi. Não demora não, meu filho. Ai, meu Deus. O tempo das contrações. A duração e a frequência das contrações ainda não correspondem à fase ativa do parto. Recomendamos que você consulte os... Então a duração dela tá curta. Frequência ativa são contrações com mais de 1 minuto. Né? Ela falou que o intervalo tá de 4, mas pelo visto, para o aplicativo trazer essa orientação, é porque a gente ainda tá com contrações curtinhas, né? Mesmo que a duração, o intervalo delas tenha reduzido, a duração, pelo visto, ainda tá curta. Não devem ser todas que tenham 1 minuto ou mais. Claro que não corresponde. Eu começo a contração, eu esqueço de parar, emenda uma na outra, daqui a pouco uma contração. Existe isso também. Né? Durante a dor é muito complicado. Mas uma coisa que eu quero já fazer um adendo aqui pra vocês, eu vou esperar o vídeo passar, mas é que existe também uma falta de informação, né? Por isso a gente fala tanto sobre a importância de obter informação, de preparar o acompanhante, estar preparada para o trabalho de parto, porque é justamente isso aqui, é uma dúvida, não sei o que está acontecendo. Como não tem ninguém ali, né, pelo visto, trata-se de um serviço público, e não estou falando do serviço em si, porque a gente pode, eu sempre digo isso para vocês, nós podemos ir a um plantão no hospital público em algum dia específico, encontrar uma equipe maravilhosa, super humanizada, e de repente uma maternidade particular com uma equipe não tão humanizada. Eu trabalho com isso, e aqui em Brasília eu atendo todas as maternidades, sejam públicas ou particulares, né? A família me contrata, eu atendo aonde eles ou optarem ou tiverem como referência. E não é pelo hospital, mas não existe ninguém ali para orientar. Ela está sendo orientada pelo aplicativo do celular, ainda com muita incerteza. Não me parece que alguém tenha explicado a ela, assim que ela chegou, por exemplo, o que está acontecendo. Né? O que parece é que ela foi deixada aí, não sabemos com quanto de dilatação ela está, ela não fala, então a gente não sabe nem se já foi
avaliado, né? De 12 minutos e outro de 2. É por isso que não tá correspondendo, entendeu? Eu tô fazendo ainda, se eu começar na hora certa. Essa eu tenho, vai ser mandar, não vai ter que aquilo é aquele negócio de Dá um relato aí, meu bem. Diminuiu agora, tá de 2 em 2 e eu tô sofrendo bastante, querendo que peça ali, fazer qualquer coisa aqui pra mudar a minha situação, me deitar aqui, sei lá, ver se vai dar pra fazer o parto normal, ver se vai ter que ser cesárea, não sei de nada. Pelo visto, ela ainda não foi avaliada, a gente só tem ali os sinais vitais que são básicos. E ninguém explica nada. Né? Então, a gente já começa por uma desinformação de um processo que deveria estar sendo todo avisado, todo explicado. O trabalho de parto é da mulher, o corpo é da mulher e, pelo visto, ela não tem nem a avaliação inicial, que seria o exame de toque, né? Ou um cardiotoco para entender o parâmetro de contrações, já que a bolsa rompeu. Geralmente, quando a gente tem bolsa rota, há algum tempo a gente tem um cardiotoco para verificar nível de contração, batimento cardíaco, fetal. Até agora parece que nada aconteceu. A impressão que eu tenho, não sei vocês, e eu posso estar muito errada, é que ela foi deixada. Bruna, mas o serviço público é assim, não é? Não é assim, é como eu acabei de falar para vocês. Eu atendo. Aqui em Brasília, eu atendo em todos os hospitais públicos. E não é assim, ou não deveria ser. O mínimo que a gente tem é de pelo menos ter a explicação, o direito de ser explicado o que está acontecendo. Pelo que ela diz, ninguém fala nada. Nem sobre estar evoluindo para um parto vaginal, não estar evoluindo. É muito, me parece uma negligência no sentido da falta da informação dada a ela. Tá caminhando aqui enquanto não tem contração. Quando tiver, aí o paciente já deu. Mas a enfermeira. Tá vendo? Parece que ela não tá num quarto de parto. Aquilo ali é um banheiro, não dá nem pra ver. Parece mais uma sala de triagem, não sei. Ou talvez seja a sala de parto desse hospital em si, mas a gente não tem. Enfim. Me recomendou a não sentar, não deitar. E às vezes o bebê tá encaixado e quando você deita, altera a posição. Não, quando o bebê encaixa, o bebê não desencaixa. Na verdade, essa orientação para não deitar é para continuar movimentando, ajudando o trabalho de parto a acontecer. Tinha desligado de novo, nem sei como é que tá o áudio, mas enfim. Hoje tá com impedimento para conseguir gravar esse vídeo, vocês não têm noção. Na verdade, é mais para manter a movimentação, né? O trabalho de parto não é momento de... O trabalho de parto é ativo. Então, é hora de realmente estar ativa, movimentar, agachar. E a orientação, parece que a única orientação que ela recebeu foi essa, né? Ali, pelo visto, eu acho que é uma porta de um banheiro. Mas a gente não tem certeza. Se fosse, ela poderia entrar ali e teria um alívio muito maior dessa dor. Agora eu tô bem. Só queria um pouco de água, já escutei. A minha mãe foi ver se ela acha água pra beber. Quando não tem contração, tá tudo normal. Não tem água também, né? Com certeza no hospital tem, mas o mínimo de suporte ela não tá recebendo. A mãe foi atrás. Pelo visto, ela tá com a mãe com esposo, isso é algo bom, né? Pelo menos até o momento que a gente teve de assertividade foi não impedir a entrada do acompanhante. Tanta coisa que eu queria ter aprendido por esse parto. Auto-hipnose para parto. Não deu tempo. Já era. Tava lendo um livro também chamado Corpo no Trabalho de Parto. Não tem como ler nada aqui agora. Já era. Agora, sim, como eu digo a você, sempre que nós temos uma mulher gemente, a gente tem uma noção de que o vocalizar já se assemelha a uma fase ativa, eu diria até bem evoluída, né? Quando a gente chega nesse ponto de que a dor não passa, a dor já é insuportável, ela já chega à partolândia, então ela já se percebe uma mudança
tanto no vocalizar, que é esse gemer, ela não tá mais apta a conversar. De olhos fechados, a gente já percebe que houve uma mudança. Ela tá agora no vaso, né, sentada no sanitário. A gente não sabe se é uma... Vamos entender o que ela vai dizer aqui. Mas ali do lado a gente tem um chuveiro, então chuveiro a gente tem, né? Eu só acho que talvez ou ela não saiba da importância, ou alguém não deixou claro que ela tem o direito de usar água quente como alívio da dor. Filho, demora não, bebê. Não, bebê, tá sofrendo. Eu vou mutar aqui pra vocês, né? Como vocês já sabem, temos direitos autorais. E qualquer música, qualquer áudio é perigoso. Então, enquanto ela tá aqui com o áudio, eu vou deixar mudo conversando com vocês. Então, ela vai andando, ela vocaliza. Acredito que seja a mãe dela, né? Não sei. Chegam ali algumas... Calma. Peraí. A gente já tem aqui agora algumas enfermeiras auscultando, né? Com esse aparelhinho que é o sonar. O sonar, ele é usado para fazer a ausculta cardíaca fetal. Então ela agora tá auscultando. Libna é o nome dela. Depois desse momento, liga para a sala de pré-parto. Então, até agora, ela não estava numa sala de pré-parto. Realmente ela qualquer? Ou é uma sala de pós-triagem? Não dá para entender. Então, agora é que ela vai para a sala de pré-parto. Aqui, amor. A gente já tá na sala de pré-parto, né? A doutora disse que já tá aí embaixo, né? A Divina já tá deitadinha ali. Pronta pra já fazer o parto. Eu tô aqui já com a Alzira também, a gente vai assistir o parto. Já tô tremendo aqui, quase chorando. A gente aqui vai acompanhar o parto agora. A dilatação, a doutora já disse que tá completa. Então agora é só esperar a Vivi vir. A Divina tá tomando um banho aqui na ducha morna, pra ver se... Ravi, né? O nome do bebê, eu soube agora. Então agora ela vai pro chuveiro quente, só agora, né? Ela ficou algum tempo ali sem nenhum monitoramento. Agora ela vai à ducha quente. Já tem dilatação total. Envia, né, e tira a tensão do corpo. Aí agora a gente tá aguardando aqui, prepara, fazendo os procedimentos aqui pra Ravi. Ela tá aqui agora, tá sentindo as contrações dela. Provavelmente o que acontece? Ela já tá com dilatação total, mas ou existe alguma borda de colo, ou anterior ou posterior, enfim, ou ele tá baixo, mas nem tanto. Por isso eu sempre falo a vocês sobre a importância de afinar colo de útero na gestação, descer o bebê, além de encaixar, o bebê precisa estar baixo. No momento do trabalho de parto, o corpo só tem aqui dilatar, né, terminar de contrair para dilatar e pronto, já nasceu. Por isso às vezes a gente fica, mas chegou aos 10 e mesmo assim ainda não nasceu, porque às vezes tem bebezinho que tá um pouquinho alto, tá baixo na pelve, mas ainda não tá com a cabecinha ali no canal vaginal de parto, né, prestes a coroar. Então, leva-se um tempo aí pra esse posicionamento, isso é normal, tá? E acontece.
Só que o ideal é esperar, de forma natural, a cada contração o útero vai empurrando o bebê para descer um pouquinho mais, daqui a pouquinho ele tá aí, baixinho. E a água quente ajuda a relaxar o assoalho pélvico, tá? A musculatura pélvica ajuda também nesse sentido. E a gente aqui tá aguardando, seguindo o bebê mesmo. As contrações foram ficando cada vez mais intensas. As dores estavam tão fortes que a Libna não aguentava mais andar. Tá, eu vou deixar no mudo só por causa da música, tá? Não, melhor, deixa assim mesmo. Eu acho que como não tem letra, talvez... Eu, Pablo, tive que carregar ela da maca onde iria ser realizado o parto. Por que ela teve que ser carregada até a maca? Será que foi pedido para ela que ficasse na maca ou foi uma escolha dela de posição? Lembrando que a gestante tem direito à escolha da posição que quer parir, tá? A livre movimentação é um direito. E quando isso não é respeitado, é uma violência obstétrica. Trata-se de uma violência obstétrica. A gente não sabe se ela escolheu, porque tem gestante que se sente mais confortável, às vezes mais segura na posição convencional, ginecológica, litotômica da maca. Mas se isso lhe é imposto, tá errado. Foi então que chegou a hora do Ravi nascer. Será que foi a Libna que escolheu essa posição? Eu vou deixar... Pior que não, porque vai que... Enfim, eu vou só baixar um pouquinho aqui, então, o volume. Um pouquinho só. Não dá pra entender, né, o que tá sendo feito. É um exame de toque? É uma episiotomia? E detalhe, a Libna tá numa posição, eu acredito que não tenha sido ela que escolheu. Ela tá numa posição que não ajuda a saída desse neném. Por quê? Ela tá deitada, ela tá reta. A gente não tem ajuda ao assoalho pélvico para que a descida do bebê aconteça. E quando a gente tá em pé, ou pelo menos mais verticalizada, nós temos a ajuda da gravidade. A gravidade ajuda o bebê a descer, o peso, né? O bebê acaba pesando e ajuda a descer. E outra coisa, o osso do sacro, que é esse ossinho do cóccix, tem vídeos aqui falando sobre isso, mais explicados, depois vocês assistam aí no canal. O osso do sacro, ele precisa abrir para o bebê passar. E quando ela deita assim, o osso do sacro, gente, é o cóccix, lá onde fica acima do bumbum. Quando ela deita completamente, o que eu faço com esse osso do sacro? Eu fecho ele. Essa é uma das razões pelas quais essa posição não é a melhor. Não ajuda fisiologicamente na abertura de pelve. O bebê tem uma dificuldade, é como se ele tivesse uma barreira para sair. O sacro está fechado. A gente precisa para que o bebê tenha uma livre saída, de que a pelve esteja aberta. E para ela estar aberta, o osso do sacro precisa ter espaço para movimentar. Se você ficou muito difícil de entender, procure os vídeos no canal, eu explico bem direitinho para vocês. Eu acho que tem um vídeo chamado Como Saber Se o Bebê Encaixou, ou Dor na Pelve na Gestação. São 2 vídeos explicando exatamente sobre o osso do sacro, tá? Mas não dá pra entender, né? Uma coisa que a gente consegue... Opa, travei. Uma coisa que a gente consegue perceber aqui é que ela tá recebendo ali um soro. Vocês estão vendo aqui em cima, assim, em cima, bem aqui em cima da minha cabeça, ó. Tem a mangueirinha, o esfígmo não, gente, esfígmo é de aferir pressão. É o equipo. Aqui a gente tá com o equipo de soro e o acesso tá na mão dela. Eu acho que vocês não conseguem aqui o acesso aqui na mão dela, ó. Olhem aqui essa mão dela. Então ela tá recebendo um soro. Não sabemos se é ocitocina, né? Se tem essa indicação, porque ela chegou aos 10 centímetros com contrações intensas, com contrações com durações longas. A princípio não tem indicação de ocitocina, mas a gente não sabe se foi uma escolha, se foi conversado, se foi permitido. O que não dá pra entender é o
está sendo feito ali. A gente só vê, né, que a enfermeira profissional tá manuseando ali algo na saída vaginal, mas ainda não é a saída do bebê. O bebê não tá coroando, então a gente não entende o que ela tá fazendo ali. Vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu vou mutar pra gente... Não, quero ouvir o que estão falando. Vou mutar, não. Ó, ela tá com um sorinho, tá vendo aqui? E o marido dela tenta gravar. Eu vou... Peraí. Eu vou me colocar aqui em cima, porque a gente consegue ter uma visão ali de baixo. Vamos ver. Peraí. Essa profissional aqui que tá de jaleco, bem aqui onde eu tô, não dá pra saber, né, o que ela tá fazendo aqui. Se ela tá pressionando, não dá pra entender se ela pressiona a barriga dela, porque se for isso é uma violência obstétrica, manobra de Christeler, ou se ela tá ali só trazendo o suporte moral, emocional, incentivo que a mulher precisa nesse expulsivo. Eu vou colocar... Vou mudar minha câmera pra cá pra gente conseguir entender o que ela tá fazendo. Deixa eu ver se eu reduzo aqui um pouquinho. Eu acho que tá com... Aqui, eu tô tentando melhor centralizar pra gente ver esse expulsivo bem de perto. Parece que ela tá empurrando, não parece? Olhem o braço. Ou eu tô ficando doida? Mas se for, é uma violência obstétrica, tá? Manobra de Christeler. Não é certo empurrar a barriga de gestante alguma. Risco de ruptura uterina. Principal. Não tem que empurrar. O bebê tem que nascer a cada contração, ser expulsado. O expulsivo ele tem que ser feito com calma a cada contração. A mulher só empurra quando ela sente a vontade e durante a contração. Chama-se de puxo espontâneo. Não parece que tá, na verdade, empurrando? Se trata de uma manobra de Christeler? Aí entra uma outra profissional. O que parece é que há uma tentativa, eu posso estar muito errada, mas o que parece é que há uma tentativa de impedir que os acompanhantes vejam o que está acontecendo ali. Mas eu acho que o pai que tá gravando, né, ele é mais esperto, ele tenta subir a câmera. Eu não tô entendendo por que nesse momento existem tantas pessoas. Se esse é para ser o momento natural do corpo mesmo trazer esse bebê a cada contração. E da mulher empurrar. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui embaixo. Não lhe é permitido fechar as pernas. Ela tá empurrando. Ela tá empurrando. Percebam que na hora que a Libna vai fazer a força, a profissional, ela inclusive pega impulso pra empurrar. Isso é errado. Meu Deus, eu sinto muito por essa experiência. Mas é uma manobra de Christeler claramente acontecendo aqui. Inclusive, tem profissional que faz isso de forma velada, tá? Isso é errado, é violência. Mas tem profissional que empurra com o antebraço, com a mãozinha, né? É porque aqui realmente ela tá fazendo de uma forma
mais visível, né? Ela não tá nem se dando ao trabalho de... Gente, eu tô inacreditada. O que a profissional, a enfermeira de azul tá fazendo ali, o que ela pega provavelmente é um óleo vegetal ou uma vaselina. Às vezes pode auxiliar ali para que o bebê escorregue, mas não dá para entender se o bebê já corou ou não, né? Gente, desculpa, eu sou muito expressiva. Vamos lá. Fecha a boca? Ouçam. Fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. Impedida de vocalizar, de abrir a boca, de fechar as pernas e ter livre movimentação do corpo. Provavelmente ela, agora eu tenho mais certeza, que ela não escolheu essa posição para parir. Como profissional, realizando ali uma manobra claramente de Cristelera, empurrando essa barriga. A outra, obrigando que as pernas estejam abertas a todo custo. Para alguém que assistiu uma cena dessa aqui, é dispensar que um trabalho de parto vaginal é muito difícil de acontecer, que precisa... Gente, o corpo faz isso. A cada contração, a mulher sente a vontade de empurrar e o corpo, aos pouquinhos, ela vem fazendo esse puxo, ela vem empurrando e vai de pouco a pouco acontecendo. Existem tantas pessoas aqui realizando tantas coisas no corpo dela e provavelmente, talvez ali até pensasse que fosse normal. Mas se alguém assiste isso aqui, vai pensar que isso aqui é um procedimento padrão. E não é. Vamos lá, momento que ela precisa de líder, isso é um desespero pra nós. Primeiro, eu não consigo visualizar se já clampearam ou não o cordão umbilical, não deveria, tá? É normal que o bebê nasça, eu já conversei isso com vocês, é normal que o bebê nasça, a partir do momento da saída vaginal, sem chorar e roxinho ou pálido. Só que assim que o bebê faz a saída completa, como aconteceu aqui, o corpinho todo já saiu, ela precisa já realizar a primeira respiração, aí vem o choro, né, a primeira respiração pulmonar, e ela vai corando. Só que o que parece é que isso não aconteceu, não dá para entender quem é a pediatra que está aqui acompanhando, até porque aqui estão as mesmas 3 profissionais que realizaram o parto. E quem faz o parto é o obstetra. O pediatra não faz o parto, então nenhuma delas, pelo visto, é pediatra. E a mesma profissional que realizou o parto, que tá ali auxiliando nos primeiros cuidados com o bebê, deveria já ser o pediatra agora. A gente não sabe há quanto tempo, se isso já passou de 1 minuto, mas se já passou esse bebê, na verdade, Ravi, precisaria urgentemente ser levado já para ser cuidado. Né? Ele tá bem molinho, ele ainda não chora, ela tenta estimular, mas era para ele já ter sido levado para ser cuidado no bercinho aquecido, talvez aspirado, receber um suporte. A gente não sabe, né? Não tem como dizer, porque o que a gente vê foi o que foi gravado. E aqui não aparenta ter algum pediatra, porque o pediatra já teria pego e levado. Gestantes que estão aqui assistindo esse vídeo e passaram por uma experiência de parto sabem que o pediatra ele já tem que estar na sala quando o bebê... Meu Deus, para de gravar. Gestantes que estão aqui, eu tô até já desnorteada, que passaram por experiência de parto, que já pariu, que já teve teu bebê. Vocês já sabem, vocês vão se recordar que o pediatra já estava ali para pegar o bebê.
ou para fazer, ou para pegar o bebê e deixar com a mãe, no contato pele a pele, se estiver tudo bem, no primeiro hora de ouro, e depois fazer os cuidados, ou já para pegar o bebê, levar, fazer os cuidados com a presença do acompanhante junto, acompanhando o bebê. Mas aqui parece que não tem. Geralmente o pediatra ele tem que já estar na sala quando o bebê começa a coroar, para fazer esse suporte. E aqui o que aparenta é que não tem, né? Vamos lá. Lembrando, é normal o bebê nascer roxinho sem chorar, mas ele, assim que faz a saída completa vaginal, já tem que fazer a primeira respiração, já chora. Ou tem bebê que não chora, mas espirra, tosse, dá um sinal respiratório de outra forma. E mais uma vez, o pediatra tem que estar junto para avaliar se é normal. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a escala de Apgar, que é a escala em que se observa dentro do primeiro minuto de vida todos esses sinais que eu tô falando para vocês. Tem que acontecer dentro do primeiro minuto, senão o bebê precisa de um suporte maior, né? E ninguém pega o bebê. A gente não sabe há quanto tempo ficaram ali. As mesmas profissionais que fizeram parto, as mesmas que estavam ali ajudando ao bebê, são as mesmas que deixam agora a mãe e levam o bebê. Sem avisar a mãe, sem avisar ao pai, que é quem tá gravando. O pai tem direito de acompanhar, mas a mãe precisa ser avisada, ela não foi. Eu imagino, Libna, eu imagino o momento de apreensão que deve ter acontecido aqui, porque tem que ser avisado o que está acontecendo com o bebê e porque ele precisa de um suporte maior agora. Tem bebê que precisa de um suporte nasce. Só que tem que ser avisado, tem que existir um tato, mas enfim, não tem como a gente falar muito, não tem como eu falar, por exemplo, para vocês tudo, porque a gente está tendo aqui um recorte que é o que é mostrado no vídeo, é o que eles conseguiram gravar, né? Então não tem como eu falar de outras coisas que talvez não apareçam aqui. Ravi foi levada às pressas para outra sala. O pai tem o direito de ir. Eu não sei se falaram, não sei se impediram, porque tem profissional que impede e tá errado. Eu fui atrás pra saber como ele estava. Então o pai foi, né? Que eu acho que é o Pablo, se eu me lembro, que ele escreveu aqui. Tudo certo, né? Respiremos aliviados. O que acontece? É normal que alguns bebês demorem um pouquinho ali para ter uma atividade. Isso faz parte, tá, gente, do parto. Se os batimentos estavam bem, se isso foi... A gente nem sabe se isso foi monitorado como deveria ter sido, né? A gente só viu uma vez os batimentos dele sendo avaliados. Mas é normal que o bebê nasça. No exato momento que ele nasce roxinho ou pálido, porque o bebê está pressionado no canal vaginal. Isso não significa asfixia, porque o bebê recebe sangue oxigenado pelo próprio cordão umbilical. Só que assim que o bebê nasce, ele fez a saída vaginal, precisa ali dentro, até 60 segundos de vida, já normalizar. Né? Porque às vezes tem alguma dificuldade, a gente não sabe, né? Não vou entrar nesse mérito aqui. Não sabemos o que foi necessário, se foi somente o berço aquecido, ou se ele precisou ser aspirado. Que é normal também, é um procedimento padrão. Não havia mecônio, então a gente também não sabe se a bolsa terminou de romper, se já tinha rompido, enfim. Deveria ter um pediatra ali, pelo visto, pelo que dá a entender, não tinha. O que a gente viu foi um desespero dos profissionais
E todas as 3 foram juntas e todas as 3 que estavam no parto caminharam juntas também. A impressão que dá é que não era algo corriqueiro nem para o qual elas estivessem preparadas. Mais uma vez, se fossem pediatras, por terem levado o neném, não deveria ter feito parto, porque o pediatra não é obstetra. E se fizeram parto, deveriam minimamente ser obstetras ali. E sendo obstetras, não deveriam ter prestado suporte ao bebê, porque deveria ter um pediatra ali só para cuidar do bebê, enquanto elas cuidariam da mãe, inclusive do emocional nesse momento, né? Então, algo que talvez seja de rotina, comunicado de uma forma desumanizada e sem empatia, se tornou com toda certeza minutos. A gente não sabe quanto tempo, né? Eles não explicaram aqui, né? A Libna e o Pablo não explicaram, mas minutos de terror, de medo, com certeza. Não dá pra saber. E eu nem sei se explicaram a eles o que aconteceu, porque tem que ser explicado. Mesmo que tenha sido algo normal. Ele demorou a chorar porque havia líquido amniótico. Ou... Enfim. Tem que ser sido explicado, pelo menos isso. E assim Deus nos deu o maior presente que poderíamos receber. Eu vou passar aqui pra frente. Peraí. Depois que Ravi nasceu, aí ele não chorou na hora. Aí levaram ele pra lá, pra algum lugar pra resolver. E eu fiquei... Aquecedor, levaram ele pro aquecedor. Então ele precisou apenas do bercinho aquecido. Tem bebê que precisa do bercinho aquecido. Nesse momento em que ele faz a saída. E ele ficou por muito tempo ali descoberto. Assim que o bebê nasce, geralmente, o ideal é cobrir o bebê, mesmo que ele seja trazido para a pele com a mãe, ele pelo pediatra. E o pediatra viu isso aqui. Ele ficou por bastante tempo descoberto totalmente. E, consequentemente, nesse momento, nessa saída, o que ele precisa é se aquecer, mesmo que seja na pele da mãe. Por isso a gente fala do contato pele a pele. Não houve contato pele a pele, né? Ele foi sair, assim que ele nasceu, foi colocado na maca, não foi coberto, mas enfim, depois ele foi pro bercinho aquecido, né? Aí eu fiquei, aí a moça tirou a minha placenta. Tem mosca em cima do lençol dela. Gente, é complicado. A moça retirou. Eu teve um pouco de laceração. Aí eu fui levada para outra sala para costurar a laceração. Aí agora as enfermeiras colocaram a fralda em mim. Se foi uma laceração, tudo bem, é algo natural, que quem fez foi o bebê. Só que quando a gente pensa no que estava acontecendo ali, pode ter sido sim uma laceração decorrente da violência obstétrica, da manobra de Christeller. Eu estou empurrando e obrigando um bebê a passar por um canal vaginal que ele ainda não está pronto, porque quem faz isso é o corpo da mulher. A cada contração empurra um pouquinho mais. Por isso a gente diz que o expulsivo, ele tem que ser respeitado. O momento da mulher é o momento em que ela sente a contração e que ela sente a vontade de empurrar. Para que o bebê quando ele desce, quando ele vai nascer, fazer a saída vaginal, ele vem de pouquinho a pouquinho. Para que ele não machuque, que ele venha se acomodando no canal vaginal.
Só que tivemos alguém empurrando, tivemos alguém manuseando ali o períneo dela. Visivelmente, ela estava tendo o períneo manuseado pela outra profissional. Só não dá pra saber o que aconteceu ali embaixo. Agora, se realmente foi uma laceração, a gente nunca vai saber, porque ali embaixo não dá pra entender se houve uma episiotomia, por exemplo. Né? Não ficou, pelo menos no vídeo não ficou nítido, não ficou visível e talvez nem tenham avisado. É muito complicado essa falta de informação de um processo que é da mulher, é do acompanhante, né? Do marido, do pai, que é o parto, o nascimento. O corpo é dela, o bebê é dela. Ela tem que, no mínimo, ter informações precisas sobre o que está acontecendo. E eu vou ficar aqui um pouco de repouso, até mais tarde, um pouquinho, que nós vamos trazer café pra mim. Mas por enquanto eu vou só ficar aqui. Eu tô assim, muito emocionada, foi um parto muito rápido, muito fácil. Eu esperava que fosse muito mais trabalhoso, muito mais demorado, muito mais difícil, foi muito maravilhoso. Só que eu teve um momento que eu fechei o pé. Pode perceber. Não, Isso eu vou te adiar. não, né? Mas ele foi maravilhoso. Tá ótimo. Vocês ouviram que a Libna falou agora no final? Ela disse, mas teve um momento em que é difícil falar isso porque é difícil assistir o quanto faltam profissionais humanizados e o quanto a gente ainda tem que lutar sempre para que haja humanização. Que ela diz assim, houve um momento ali em que eu ia fechar o pé e não deixar ali, foi aquele momento que a gente viu. Algumas coisas me chamam a atenção. O primeiro, essa foi a única parte problemática que ela viu. Isso nos mostra o quanto ainda há muita desinformação, porque ela sofreu muitas violências obstétricas. Sequências, manobra de Cristelé, a ocitocina a gente não sabe se tinha indicação ou não, o manuseio no períneo, que a gente não sabe o que estava acontecendo ali. Ela foi impedida de vocalizar, fechar a boca, né? E o marido, nesse momento em que ela vai falar sobre isso agora, no final, a música às vezes atrapalhou um pouquinho, né? Porque a música que eles colocaram atrapalhou um pouquinho de ouvir, mas eu vou contando aqui pra vocês. Ele ainda diz assim, não, como se pedisse a ela pra que não se importe com isso. E talvez ele também nem tenha essa informação. É triste porque é muito complicado. É muito difícil a mulher não poder confiar 100% na equipe ou na rede de saúde que vai atendê-la. E eu mais uma vez bato na tecla para vocês. Se preparem, estudem. Né? É por isso que eu trabalho hoje ajudando, auxiliando as minhas gestantes. É por isso que eu tenho um curso de preparação para o parto. Para que você prepare a si e prepare quem for te acompanhar, porque faz diferença. No momento do parto, um acompanhante bem informado, ele pode responder por você. Porque no meio das contrações, a preocupação da gestante não tem que ser nada externo, e sim concentrar no seu corpo. E um acompanhante preparado, ele pode dizer, olha, não faça isso, não pode aquilo. Então, eu bato mais uma vez na tecla. Busquem informação, estudem o parto, tá? Bom, é isso. Me acompanhem no Instagram, por lá eu sempre estou trazendo para vocês informações, relatos, inclusive técnicos das minhas gestantes. Se você tem um interesse, Bru, eu quero me preparar com você, lá no meu Instagram fala comigo, eu estou sempre abrindo condições especiais para gestantes que querem entrar no meu curso de preparação para o parto, para preparar você, o seu acompanhante, muito completo, inclusive abrange violências, inclui meu plano de parto. Bruna, eu não quero nada, eu só quero o plano de parto, que é um documento que resguarda você e o teu bebê. Tem um vídeo aqui, inclusive, meu explicando detalhado o plano de parto. Eu tenho um plano de parto, que é o plano de parto que eu forneço para as minhas gestantes. Eu forneço agora para qualquer gestante, independente se faz parte do meu curso, ou se não faz, ou se tem acompanhamento presencial comigo aqui em Brasília, ou se não tem para acompanhamento, enfim. Busquem informação, estudem parto. Estudem seus direitos, isso é muito importante.
E não só para si, não adianta só a gestante estar preparada. Prepare o seu acompanhante também para isso, entende? Porque às vezes, infelizmente, o acompanhante vai e pensa que tudo é normal, que faz parte, que é protocolo, e não é. Finalizo esse vídeo dizendo a Libna e ao Pablo, parabéns pelo nascimento do Ravi. Sinto muito, Libna, pelo que você passou. Eu acho que talvez, se você não teve a noção do que aconteceu contigo até o momento desse vídeo, que foi gravado, pelos comentários no seu vídeo, eu acho que você talvez tenha percebido que você foi sim vítima de violência obstétrica, e não de uma, mas de inúmeras. E é isso. Existe um outro vídeo de parto da Libna, eu vou reagir a ele também, um vídeo mais recente. E pela foto da capa, eu não assisti, né? Mais uma vez eu não assisto. Eu assisto aqui com vocês para ter a primeira reação. E pela foto da capa parece que ela pariu na banqueta. Vou assistir, vou reagir com vocês pra gente entender se essa infeliz experiência desumanizada por parte de quem deveria trazer a humanização, que são os profissionais. E eu digo isso porque eu sou profissional da saúde, eu sou profissional do parto também. Inclusive tenho uma escola de formação para doulas e educadoras perinatais, para mulheres que querem trabalhar com isso, então tô inserida nesse meio. Eu quero analisar o segundo parto dela para entender se essa experiência negativa trouxe vivências, experiências e talvez a necessidade da preparação para eles para o segundo parto. Então eu vou assistir para a gente entender como é que foi a experiência desse segundo parto, mas eu digo que eu sinto muito, Libna, e espero que você tenha tido uma rede de apoio incrível nesse processo, tá certo? Minhas lindas, um grande beijo, nos vemos aqui em algum próximo vídeo. Até lá!